Tereza, querida, que prazer imenso em te receber aqui no Projeto Efesto, né? Assim, já faz algum tempo que a gente estava esperando a sua visita aqui. Então, queria te agradecer demais por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Nina. Eu que agradeço esse convite seu, do Silvio e do Igor para participar desse projeto tão interessante que é o Projeto Efestos. Então, obrigada pelo convite. Pois é, e assim, né, num momento tão especial que a gente não pode deixar de mencionar, que é esse que a gente está começando a comemorar os 10 anos do IPA Bahia, né? Sim, sim. Vocês vieram com essa ideia de fazer o Resenhando, que foi muito bacana. Eu participei, né, falando da força do caráter e E, outros. e ainda Cada vai participar em outros, né, Nina? Sim, sim, vamos ter aí uma live convidando o Silvio, né, que nós fizemos, Silvio, escrevemos sobre o mesmo tema e teremos novidades aí no Novel, né, Tereza? isso, teremos novidade. O Nuvem tem que ser reativado, né, Nina? Com Com certeza. toda a energia. Mas, assim, você sempre trazendo o Nuvel e dedicada a esse tema. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Queria te parabenizar, né, assim, pela sua iniciativa. Participei junto com você no iniciozinho, depois já não estava mais morando aqui, mas quando voltei, fiz parte da segunda turma do IPA Bahia, sei do seu esforço, né, de como que foi para você construir o Instituto, né? Aí queria que você falasse um pouquinho disso, de como que vocês estão pensando em comemorar esses 10 anos, né, de tanto trabalho. Já estamos na terceira turma e o único instituto do Norte e Nordeste, né? Dia Pois 12 de outubro, né? 12 de outubro, Ninoca. Então, realmente foi assim uma tarefa hercúlea, né? Mas me dá muita alegria quando eu vejo o Instituto já construído, né? Com já pessoas, analistas certificados, como você, é uma destas analistas certificadas. Estamos na terceira turma de formação. Então, de fato, isso me dá assim, muita alegria. O Instituto vai muito bem. E agora, nessa comemoração, nós estamos assim aproveitando para divulgar ainda mais o Instituto. E é muito bacana, porque aí já são os alunos, né, que participam, que podem contribuir, fazem o resenhando e fazem live, fazem palestra. Isso é muito bacana, muito bacana. Eu estou muito feliz, realmente. E vocês todos, né, trouxeram uma contribuição assim muito significativa para o Instituto. E os laços afetivos, os vínculos afetivos que se criam, né, que eu acho que é uma outra sustentação. Eu acho que tem uma parte, digamos assim, do estudo, da obra, tem a vivência toda e tem esses laços que são construídos, né? Então, é muito bacana mesmo. O Eu IPA acho. Bahia é um lugar muito especial, né? A gente chama da nossa casa e é interessante ouvir Felipe falando disso, porque Felipe sempre quando começa ele fala é a minha casa. E foram 5 pernambucanos, né, que vieram para fazer essa formação. Não é fácil, mas, né, Felipe também está próximo de se Está certificar. próximo de se certificar, é verdade. E sente tanto isso, né? Assim, a gente sente tanto isso, assim, de ser a nossa casa. Conta um pouquinho como que vai ser essa comemoração dos 10 anos do Instituto. Pois
Pois é, na verdade, já começou na medida em que nós começamos a fazer as lives, né? O Resenhando, que é uma coisa assim, bem original. Então, em todas elas, sempre é lembrado e é dito que fazem parte da celebração dos 10 anos. Agora, no dia 23, no dia 24 de outubro, que é um sábado, e no dia 25, então aí nós vamos fazer uma celebração assim mais concentrada no estilo de uma jornada, o formato de uma jornada. Então, no dia 24 à noite, nós vamos ter a palestra de Gambini, porque Gambini foi um dos incentivadores, né, apoiadores do iniciozinho lá atrás do Instituto, né? Então, quando eu fiz um evento para comunicar à comunidade em geral, né, de que o Instituto estava sendo fundado, então ele estava lá comigo. Então, por isso, assim, eu acho super importante e fico muito agradecida dele ter aceito o convite de estar conosco aos 10 anos, né? Porque lá no comecinho ele esteve e foi fundamental a participação dele, e agora, 10 anos depois, nos reunimos já para celebrar, para comemorar o nascimento deste filho que já tem 10 anos, né? Ah, que delícia! Muito bom. Tereza, a gente começou esse projeto, Silvio, Igor e eu, fazemos parte de um grupo, que na verdade Silvio coordena, né? E acho que eu tinha comentado com você isso. É. E a gente faz o livro Jung in Politics, e aí esse grupo tem até crescido recentemente, e vai se estendendo o grupo, né? E Uhum. a gente tem sempre o que falar, porque afinal de contas, a gente, né, assim, por mais que a gente pense que a gente sabe o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, por mais criatividade que a gente tenha, lá vem coisa para a gente discutir, né? E um que teve uma contribuição muito grande para falar desse momento que a gente está vivendo. E aí, no começo, a gente tinha reuniões assim para discutir, para conversar, e aí o que é que a gente está sentindo, né? A gente sentia esse incômodo, como é que é começar a atender online. Eu já atendia alguns pacientes online, também já fazia análise, né? Pela internet, mas a gente de uma hora para outra teve que, né, se encaixar assim nessa coisa de só vai ser online. E pessoas que não tinham muito trato assim com a tecnologia, né? Foi difícil. E a gente ficou pensando assim, né? Qual é o arquétipo desse momento? E aí a gente veio assim para a gente que a gente estava se sentindo meio coxo, meio amputado. E aí veio a Hefesto. E a gente Uhum. ficou pensando, né? Poxa, mas a Hefesto também é esse deus ourives, né? Que forja armas e artefatos para os deuses. É casado com Afrodite, que é essa deusa do amor e da beleza. Então, a gente fez uma relação aí entre a funcionalidade de Hefesto, o encanto de Afrodite e a potência que esse encontro dos dois traz, né? E aí nós estamos assim tentando pesquisar como é que está sendo essa construção de novas ferramentas que a gente precisa desenvolver na nossa prática como analistas, né? O que é que você pensa assim que pode ser, o que é que você tem percebido que pode ser forjado diante dessa crise humanitária e técnica que a gente vem sofrendo com a pandemia? Uhum. É, enfim, assim, o que é que você imagina por aí? Pois é, Nina, eu penso assim que o projeto de vocês, o projeto Hefestos, já é um primeiro passo nessa direção, né? Eu achei muito interessante assim, porque é um projeto, pelo menos nesse estágio inicial, cuja característica principal é a escuta. Então, assim, nesse tempo, né, que estamos vivendo, que é um tempo de incertezas, um tempo de mudança, eu acho que desenvolver uma escuta refinada, uma escuta múltipla, eu acho que é muito importante. Então,
já acho que seja um movimento na direção do novo, né? De poder escutar todos os analistas que trabalham, e disso aí, certamente, coisas novas serão reveladas, né? Então, assim, muito bacana isso mesmo. Eu acho, assim, que existe um movimento, nesse momento, de ainda, né, de desconstrução, obviamente, mas, assim, eu acho que novos paradigmas e novos patamares de consciência estão sendo construídos, estão sendo gestados, né? Então, daí o valor desse projeto, assim, que ele já sai na frente, e eu acho isso muito bacana, né? Então, daí que eu, quando você me falou de Hefestos, eu fiquei, né, pensando e voltei um pouco no mito, fui reler, e assim, só muito en passant para pessoas que possam ouvir e não tenham familiaridade, Hefestos é uma divindade, é um deus ligado à mitologia grega. Ele tem 1000 detalhes de Hefestos, mas eu vou aqui focar, fazer o recorte do fogo, porque assim, ele trabalha com energia quitônica, ele trabalha nas profundezas, na base do vulcão Etna. Então, esse aspecto é importante, e tem toda uma história, né? Ele é coxo, ele foi rejeitado por Hera. Com certeza que em algum momento alguém já contou esse mito todo, direitinho até o fim, e não vai ser possível agora fazer isso, mas certamente vocês ou outra pessoa já contou. Então, assim, quando eu... sim, na base do vulcão é que se dá toda a atividade criativa de Hefesto. Então, como você disse, nessa atividade criativa, ele constrói instrumentos, ele constrói joias, ele constrói artefatos, né? E, então, quando eu fiquei pensando em Hefestos, imediatamente, assim, por associação, porque eu não fiz nenhum esforço disso, me veio Hestia, que também é uma deusa do fogo, né? Ela é uma deusa do fogo, é uma deusa da lareira. Ambos trabalham com o fogo quitônico, tanto Hefestos quanto Hestia. E Hestia, na mitologia grega, ela é filha de Cronos e Réia, e era uma deusa assim, muito cultuada, muito querida, aceita por todos os homens e por todos os deuses, venerada em todas as casas e em todos os templos de todos os deuses. Era meio que assim, era meio unanimidade, vamos dizer assim, Hestia. Então, ela tem algumas características que depois vocês vão ver que vão fazer sentido, de ser uma deusa virgem, uma deusa acolhedora, uma deusa suave, uma deusa silenciosa, uma deusa justa. Então, assim, por isso, por essas características, ela não aparece muito, ela não... até a própria representação dela tem... Uns dizem que não há representação humana, outros dizem que há pouca representação humana, mas o mais frequente era ela ser representada apenas como o centro, o fogo, a lareira. No templo dela, por exemplo, não tinha imagem, tinha apenas o fogo sagrado. Então, esse fogo sagrado, ele estava presente nos lares, ele estava presente nos templos, nas cidades, e também num lugar considerado o centro do mundo, que era o umbigo do mundo, que os gregos, né, acreditavam que estivesse lá, e que era o ônfalos. Então, assim, também Hestia era cultuada no centro do mundo. Então, essa deusa, ela, como eu disse, ela não é muito conhecida, mas é uma deusa assim, que tem uma importância muito grande. Na Grécia, quando ia se construir uma casa, a primeira coisa que era feita era uma lareira redonda, e o projeto da casa seria
o projeto da casa se guiaria, né, se desenvolveria em torno dessa lareira, desse centro, desse fogo. E quando a casa estava construída, essa lareira virava, de fato, o coração da casa, o lugar sagrado, o lugar de veneração, o lugar de encontro, o lugar de culto. E se em algum lugar, quer fosse na casa, no templo ou na cidade, o fogo de Héstia se apagasse, então isso seria uma coisa muito trágica, né? Muito séria, muito, muito trágica mesmo. E para reacender o fogo de Héstia, era preciso que se fizesse rituais muito complexos, né? Para que pudesse ser restituído o fogo àquela casa, ou àquela cidade, ou aquele templo. Quando também alguém se mudava de uma cidade para outra, ela levava o fogo de Héstia da sua cidade para o lugar onde ele iria. Ou quando jovens se casavam, os pais levavam o fogo da casa, da casa de onde eles, né, se originavam, para a nova casa do casal, para que houvesse a continuidade entre o antigo e o novo. Então, assim, muitas formas, né, dela estar presente na vida dos gregos. Agora, nesse momento, eu pergunto assim, por que, eu me perguntei, né, por que eu achei tão importante resgatar esse fogo de Héstia, resgatar essa imagem de Héstia. Então, assim, eu acho que os valores, né, os valores femininos que Héstia encarna, vamos dizer assim, eles estão sendo muito violentados, né? Então, os valores femininos, a natureza, toda essa agressão e violência contra todos os reinos da natureza, né? O reino mineral, com esse garimpo absurdo, o reino vegetal, o reino animal, nós humanos. Então, nós estamos vivendo realmente uma crise muito, muito séria, né? E que pensar na possibilidade da ajuda, digamos assim, do contato com esse arquétipo de Héstia, eu acho que é importante. Então, assim, pensando nessa questão de Héstia, eu acho que esta disponibilidade, né, que o arquétipo dá através dessa imagem de Héstia é uma disponibilidade para a interiorização, que é o aspecto que eu quero pegar assim como o mais importante. Então, essa interiorização que Héstia traz é uma interiorização que possibilita você encontrar um centro de referência, um centro sagrado de referência sua, um centro interior. E essa interiorização também, ela dá uma abertura para a vida, para as imagens, né? Então, por isso, alguns autores consideram ela deusa da imaginação e muitos reconhecem assim, que é nessa disponibilidade, porque assim, nós estamos falando dos mitos, mas eu quero trazer um pouco para essa experiência, né? Nossa, humana. Então, e nesse momento, né, com tantas dificuldades. Então, esse arquétipo de Héstia, ele nos chamaria, nos ajudaria, né, já que temos essa disponibilidade arquetípica, para essa interiorização, né, para nos tornarmos, assim, abertos para que as imagens, inclusive as imagens que vão forjar o próximo momento, que elas possam ser acolhidas. Então, vai depender de que nós nos conectemos, né, de uma outra forma e que haja esse processo de abertura, de interiorização e de abertura. Então, assim, eu acho que é uma carência muito, muito grande. Enfim, já se escreveu
todas as maneiras sobre isso, né? Sobre o estilo da vida que se desenvolveu, a vida totalmente voltada para fora. Então, esse movimento de voltar para dentro é um movimento mais do que urgente, necessário. E é interessante, se a gente pensar na pandemia, a pandemia trouxe isso, né, concretamente. Todo mundo vai para casa. Só que, né, com as dificuldades todas que os humanos têm, eu acho que uma parcela muito pequena da população mundial pôde aproveitar esse momento, que foi assim como se foi um momento de Estia, né? Assim, para tudo, vai todo mundo para casa. Mas, enfim, né? São os patamares de níveis de consciência que uns estão em um, outros estão em outro. Então, por exemplo, o isolamento social. O isolamento social é uma bênção para quem pode tê-lo, né? E há pessoas que podem e que também não querem, reclamam. Então, isso também tem muito a ver com Estia, né? Tem uma autora que ela fala sobre a questão do feminino, do feminismo ligado a Estia, e ela diz assim, de que as mulheres saíram de casa, né? Porque os lares ficaram realmente áridos, insípidos, e que a possibilidade agora seria de um retorno à casa, uma vida interior com novos valores. Porque nos antigos valores, quando a mulher ficava em casa, ela virava dona de casa, né? Mas, assim, é outra experiência que a gente está tendo com essa experiência da pandemia, de que as casas foram reassumidas por todos, né? Pela mulher, pelo homem, pelo jovem, pela criança. Então, todo mundo cooperativamente ali, atuando e cuidando da casa, essa casa tão abandonada, tão terceirizada. E da mesma forma que essa casa foi abandonada, a casa interior foi abandonada. Ou melhor, a casa exterior foi abandonada porque a casa interior foi abandonada. Então, eu acho que nós estamos nesse momento assim, que é um momento muito importante, é um momento de grandes sofrimentos, é uma passagem, mas eu sou uma pessoa muito esperançosa e vou falar disso daqui a pouquinho. Então, eu acredito que, apesar de tudo, nós temos a possibilidade de forjar, né, novos valores, uma nova vida, uma nova casa interior. Então, isso, Ninoca. Foi assim que eu vi. Essa sua fala muito bacana, Tereza, porque a gente tinha relegado realmente os valores femininos, até as mulheres mesmo, Sim, né? para E mulheres. isso, e assim, aí quando começa a haver esse movimento das mulheres na política e em outros âmbitos também, aí o patriarcado volta com essa força total, e é por isso que a gente começa a falar de arma, né? A incendiar a floresta, a Sim. fazer todas essas coisas que acho que talvez como uma reação, né? A Uhum. isso tudo. Acredito que sim, né? Então, vamos trazer este aí junto com a festa. Vamos fazer. Eu acho que eles fazem uma parceria muito interessante, viu? Você estava falando aí das ações, aí você falou, é, é, você mencionou alguma coisa, e aí eu me lembrei do seu envolvimento com as causas, com algumas causas, né? Principalmente com a causa indígena. Você está muito envolvida com isso no Departamento da Alma Brasileira, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Então, o Departamento da Alma Brasileira, ele começou esse trabalho, esse movimento assim, né, direcionado tanto para os povos indígenas quanto para a questão do negro, da cultura afro-brasileira, né? Então, teve um primeiro livro que foi assim mais amplo, embora que o foco principal tivesse sido mais na cultura afro-brasileira.
mas nem tanto, quer dizer, teve uma diversificação maior. Esse segundo livro, da alma brasileira, o foco dele principal é, de fato, as etnias, a cultura indígena, né? Qual o título, Então, Tereza? é ancestralidade, vixe Maria, Morte e Renascimento. morte e renascimento. Morte Tá, e renascimento da ancestralidade na alma brasileira. É isso. isso. Morte e renascimento da ancestralidade na alma brasileira. Então, é uma proposta assim também muito interessante, muito nessa direção também do novo, porque assim, constatar a morte, né, é mais fácil. Você tem dados, você tem aí cada vez agora com a Covid, a gente vê, infelizmente, né, que o genocídio continua pela postura do governo, das autoridades, enfim. Então, constatar a morte, eu acho que não é difícil. Agora, o renascimento dessa alma arquetípica, o renascimento dessa ancestralidade na alma brasileira, então aí é que a gente vai começar a afinar os canais, a conhecer, a fazer coisas juntos, né? Então, Ana Luísa, que é a pessoa assim que está agora coordenando toda uma parte de pesquisa, um novo curso de extensão que vai acontecer. Então, a ideia é justamente assim, de dialogar, né? De não falar sobre o indígena, mas trabalhar com o indígena. Então, essa ideia, por exemplo, até o professor vai dar aula, então ele não estará sozinho, ele estará acompanhado de um indígena. Tudo que se fizer vai ser feito em parceria, né? Como uma coisa assim de aprendermos uns com os outros. Se a gente continua falando sobre, né, a gente tem uma distância entre você e, e a cultura indígena. E o indígena, a pessoa mesmo do indígena. Então, assim, tem muito o que fazer, né? Muito, muito. Todos nós fomos atropelados aí por essa pandemia e por essa questão assim que nos horroriza, né? Porque os indígenas foram muito, né? Muito sacrificados, porque pelo estilo de vida que eles têm, né? Eles sempre estavam distantes, mais distantes das cidades onde tinham os recursos, né, os recursos médicos. E daí que uma grande parte, não se fez nenhum movimento para disponibilizar. Você veja que construíram hospitais de campanha até sem necessidade, né, em não sei quantos locais do Brasil. Mas, assim, para construir um hospital de campanha, foi preciso, lá no Xingu, foi preciso assim que se arrecadasse dinheiro no Brasil todo para que se pudesse construir esse hospital. Então, assim, houve, de certa forma, um direcionamento, né, uma coisa meio proposital de não disponibilizar esses recursos de saúde. Então, assim, eu até anotei aqui, deixa eu ver, que o número até o último levantamento que eu fiz, o número de indígenas que já tinham morrido, não sei se estava agora eu não estou achando, depois eu acho, estava em torno de 600, 500, não sei bem, depois eu vejo. Então, assim, e uma coisa gravíssima também é que com essa falta de assistência e a morte de muitos indígenas, nessas mortes assim são incluídas grandes lideranças indígenas, né? Pessoas assim como a Aritana, né, que era importantíssimo todo o trabalho que ele fazia no Alto Xingu, toda a diplomacia que ele tinha para levar as questões indígenas, dialogar. Então, assim, várias lideranças indígenas morreram, né? Então, isso é grave, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, assim, eu acho que tem a possibilidade da gente ajudar, da gente estar mais próximo, né?
Eu acho que passando essa pandemia, as coisas vão ser retomadas. Aqui na Bahia, eu tenho contato com os Tupinambá, e Nádia e Ramon, que são os dois que lideram, né? Lá o território dos Tupinambá de Olivença. Então, assim, há muito o que fazer, né? Eu acho que na área de educação é uma coisa também importante, delicada, porque, assim, os indígenas, eles têm que ter uma proposta de educação que realmente atenda às necessidades, às duplas necessidades, nas necessidades atuais e a preservação da cultura, né? Porque você vai colocar um indígena numa escola comum é você fazer um apagamento, né, cada vez maior da cultura. Então, assim, tudo que a gente puder fazer no sentido de preservação dessa cultura, eu acho que tem que ser feito, né? Porque essa é a ideia, é a nossa ancestralidade, né? Não existe nós e os indígenas. Nós todos fazemos parte de uma matriz, né, que é composta por indígenas, africanos e brancos. Então, essa miscigenação, ela tem que ser assumida, né, de uma forma assim realista, consciente, porque assim as pessoas se identificam como brancas exclusivamente, né? E isso é algo assim quase que hilário, né? E de uma falta de conhecimento assim muito grande. Então, por isso a ideia do Instituto, desde 2017, de fazer palestras, de fazer grupo de estudos, de trazer pessoas, porque aquilo que para a gente já é assim um assunto tão próximo, para alguns é um espanto, né? Então, eu penso que a questão indígena, a questão do preconceito, né? De um modo geral, que é preconceito contra o indígena, preconceito contra o negro, preconceito contra LGBT, preconceito contra o cigano, preconceito contra o estrangeiro, né? com os refugiados. Então, assim, é um mundo difícil, mas vamos em frente, né? Temos esperança. Parece que as pessoas ficam um pouco se colocam muito de fora, né? Eu estou no grupo da Alma Brasileira junto com você e assim dá muita angústia receber aqueles pedidos de socorro e imediatamente a gente vai compartilhando e a gente vai doando ali. E em alguns grupos que eu compartilhei, as pessoas me diziam assim, era para compartilhar R$ 1, se lembra dessa campanha? Lembro. Pois é. E as Era para o pessoas falavam, hospital. Esse R$ 1, né, era justamente para construir o hospital. isso. E aí as pessoas começaram a perguntar assim, né? Claro, pelo mundo que a gente vive, né? Mas isso é verdade? Porque tem muita coisa aí de falso, de golpe e tal. Aí eu falei, não. E aí tive que procurar um link na internet que viesse de algum site confiável para as pessoas verem que realmente aquilo ali estava sendo necessário. Se eu não me engano, foram 5 caciques que foram mortos, Tereza? Foram 5 caciques. Imagine a perda disso, né? Uma perda incrível. Aritana, por exemplo, ele falava 10 línguas, além do português, né? 10 línguas indígenas, de diversas etnias. E algumas línguas só ele falava, porque assim estava em processo já de desaparecimento, mas ele dominava aquelas línguas. Então, algumas que só ele dominava morreram. E a Então, morte assim, dele foi tão sofrida, né? muito sofrida, gente, muito sofrida, né? Então, assim, a questão indígena continua, né? É um pedido de socorro permanente, porque o genocídio continua.
Uhum. né? Então, é através do Covid, é através do desmatamento, através do garimpo, através, enfim, de uma crueldade muito grande, né? Uma crueldade muito grande. Você falou, Então, desculpa, você quer não falar? diga. Você falou dessa questão do feminino, né? A gente falou dos indígenas, dos povos originários, dessa herança africana, dos negros, né? Como é que a gente lida com esses complexos culturais que estão em ebulição agora, nesse momento, que o negócio está pegando fogo, né? Pegando fogo, está pegando fogo. É um grande desafio, né? Num capítulo que Walter escreveu, ele retoma No Morte e Renascimento, no anterior, Desvelando a Alma. Desvelando a Alma Brasileira. Você tem ele aí para mostrar o Desvelando? Desvelando tem. O outro é que eu não achei agora, Desvelando a Alma Brasileira. Se eu não me engano, Rosa mostrou esse livro, o Morte e Renascimento. Então, o Leonardo Boff, ele escreveu, certa feita, e denominou Sombras da Alma Brasileira, né? Que seriam a escravidão, não, seria o colonialismo, o extermínio indígena, a escravidão e a corrupção. E aí, Walter Boechat, ele substituiu essa denominação de sombra e colocou como complexos culturais brasileiros, né? Que foi de acordo com Leonardo Boff. Então, de fato, assim, são 4 grandes complexos culturais brasileiros, né? A questão do colonialismo, porque esses complexos culturais, eles se transformam em estruturais, né? Quando se fala hoje, por exemplo, do complexo racial estrutural. Então, ele está tão absorvido que ele funciona autonomamente, né? Como um complexo no nível pessoal. Ele tem autonomia. Da mesma forma, o complexo cultural, que obviamente ele está ligado ao complexo pessoal, porque para ele se manifestar, ele vai se manifestar através do indivíduo, né? Mas não é uma questão individual, é uma questão cultural. Então, assim, eu acho que esse foi também um grande passo na psicologia analítica, que nós raciocinávamos em termos de um inconsciente pessoal e de um inconsciente coletivo. E ficava um vazio, um gap aí entre um e outro. Embora nos escritos de Jung ele já formulasse isso, né? Tem aquele gráfico que aparece, né? Como se o inconsciente fossem camadas estratificadas e ali ele tem, né? Ele coloca o inconsciente profundo, o inconsciente racial, o inconsciente da nação, o inconsciente da família, até o inconsciente pessoal. Mas, assim, quem realmente levou adiante, trabalhou esse conceito, foram esses pós-junguianos, né? E, de fato, assim, para nós junguianos, fica muito mais fácil agora de você entender que que todos nós, em primeiro lugar, estamos imersos nesses complexos culturais, né? E que muitas vezes, assim, ao atender um paciente, você está lidando com um complexo que não é pessoal, mas ele é cultural, ele está sendo manifestado naquela pessoa, mas originariamente ele é um complexo cultural. Então, assim, eu acho que foi uma grande contribuição e é um grande desafio como trabalhar com todas essas questões que foram citadas aqui, né, desses 4 grandes complexos, né? A colonização, a escravidão, o indígena e a corrupção. São mais assim, quanto mais a gente puder se aproximar, ler, discutir, formar grupo de estudos, né?
para que a gente vá refinando isso, né? E podendo ver como é que a gente trabalha isso no nível individual, pessoal, e como é que a gente trabalha isso no social. Porque eu acho que a gente também tem que ter uma dupla ação, né? Não só o atendimento individual no consultório, mas uma ação que seja mais ampla, né? Que esteja em outro contexto, que é o contexto social, cultural, e não apenas o consultório. Sim, sem dúvida. Você fala, e aí eu me lembro do nosso grupo e de como que a gente estuda essa coisa da sombra, né, coletiva, e como que esse mecanismo de fazer com que o oprimido se sinta próximo, que ele se encaixe no perfil que o opressor dá a ele, né? E aí ele vai para o lado do opressor, né? Isso. Em vez de lutar. É muito perverso esse mecanismo, né? É uma coisa que a gente realmente precisa aprofundar, né? É, isso mesmo. Então, que bom que o grupo de vocês foi fundado, está crescendo, as discussões devem ser riquíssimas. Então, muito legal isso. Tereza, como que foi para você? Você está atendendo, né? Estou Online. atendendo online, só online. Tá. E como é que foi para você essa experiência, assim, de repente sair do seu consultório e ter que atender online? Nina, para mim não foi difícil, não. Assim, eu já tinha atendido pontualmente algumas pessoas, né, por terem viajado para o exterior por um período ou por estar em outros estados. Então, assim, eu fiz uma passagem tranquila, né? A maioria dos pacientes, né, aderiu imediatamente, né? Alguns ficaram assim meio reticentes, né? Vamos experimentar para ver como é que é. Mas eu acho que assim, enfim, todo mundo entendeu que essa agora era a opção que nós teríamos, né? E isso realmente está aí, veio para ficar. Claro que mais adiante a gente vai ter a opção de um ou outro, né? Mas realmente eu não tive assim nenhuma dificuldade com isso. Uhum. Engraçado que a gente estava, quando a gente fez algumas entrevistas, e mesmo a gente conversando entre nós três, né? Uhum. A gente lembrou do tempo que Jung, Freud e os outros analistas faziam análise por cartas. E que assim que começou, né? E aí me veio uma lembrança agora, assim, logo antes da gente começar a entrevista, e assim, eu tenho a maior honra, né? E assim, me sinto privilegiada imensamente por ter sido sua analisanda durante tantos anos, e me lembro que antes de todas essas tecnologias, eu fui passar 6 meses fora e nós trocávamos e-mails. Lembra disso? Lembro, claro, lembro sim. Então, nós estávamos pré-históricas. É verdade, Ninoca, é verdade. Então, antes desse atendimento aí online, a gente já fazia um atendimento online por e-mail, né? É, E eu agradeço muito. uhum. O que você tem percebido assim na sua clínica, em termos de mudança social? Que as pessoas começaram a ter ganhos reduzidos. A gente está vivendo um desemprego imenso aqui na Bahia. A gente sabe que assim foi um lugar muito afetado. Existe um aumento de ansiedade e angústia. Esse confinamento prolongado Uhum. reverbera, né, nos relacionamentos, tanto entre casais como pais e filhos, né? O que você tem sentido assim na sua clínica? Pois é, Nina, tudo isso é fato, né? A gente tem observado que são esses dois fatores, quer dizer, os fatores econômicos e sociais, né, que alteraram a vida de muitas pessoas, e
e geram angústia, depressão, ansiedade, e outros que, assim, embora não tivessem tido perdas, né, financeiras, mas que estão profundamente mobilizados, né, e que sofrem e que se sentem assim muito inseguros, né? Essa perspectiva assim de olhar para frente, que é uma coisa que muitos dizem assim, eu olho e não vejo o que tem na minha frente, eu olho e não sei o que é o futuro, eu não consigo nem pensar alguma coisa que esteja adiante, porque eu só vejo como se fosse assim, é uma imagem que muitos disseram, né? Como se tivesse um muro, como se tivesse uma cortina, como se tivesse alguma coisa do outro lado que ainda não é visível, né? E isso gera muita angústia, porque é o desconhecido que está ali, a sensação é de que ele está ali, esse desconhecido está ali, mas ele está velado, né? Ou ele está semi-velado, e então isso gera realmente muita ansiedade, muita angústia. Agora, eu acho que a questão socioeconômica do Brasil é muito séria, né? Porque, assim, o Brasil é um dos países que tem a pior situação, digamos assim, do ponto de vista social, né? É um país que toda a sua população, a população na sua maioria, tem sofrido assim por todos as negligências, né? A negligência em termos de saúde, a negligência em termos de educação, a negligência sanitária. Então, o que essa história da pandemia também mostrou, né? Com a pandemia, tudo isso que a gente já sabia, já via, eu acho que ficou muito mais evidente, né? Muito mais evidente. Então, assim, o fato do Brasil ser um dos países que tem a maior desigualdade social é uma coisa assim terrível, né? E com essa pandemia, com a questão do Covid, isso ficou assim escancarado. Então, eu fico pensando assim, de que a gente precisa realmente encontrar caminhos, inclusive com relação à nossa profissão, no sentido de ver como que a gente pode estar mais próxima dessas necessidades, dessas carências, como a gente pode participar de uma outra forma, que não seja apenas essa atividade, né, de consultório. Então, eu me lembro de Betinho, aquele sociólogo, né, que ele dizia uma coisa assim, que eu nunca me esqueci, uma frase dele famosa que eu nunca esqueci. Quem tem fome tem pressa. Então, naquela época, aquele trabalho que ele fez de o movimento de cidadania contra a fome, assim, aquelas pessoas radicais criticavam, né, mas ele era uma figura assim, incrível, humanista, quer dizer, muito diferente de outros programas pseudo-sociais que a gente vê por aí, né? Uhum. Ele era de uma inteireza, né? De um sentimento mesmo de profunda humanidade, justiça. Então é isso, quem tem fome tem pressa, né? Então assim, a gente vive num país cheio de urgências, né? Você olha para um lado para o outro, assim, tudo é urgente, né? E você não sabe nem por onde começar. Mas eu recebi na internet, não me lembro bem quem foi que me mandou, mas eu achei o número dos índios, da morte. Foram 652 mortes de indígenas nessa última consulta que eu fiz. Bom, numa população já tão reduzida, né?
numa população já reduzida. Pois é. Então, sim, eu estava dizendo o seguinte, que eu recebi, né, não me lembro como foi, mas eu me encantei com essa ideia, né, porque a gente fica sempre pensando, isso não sai da cabeça, né, essa questão do país, e às vezes assim a gente, né, passa horas e horas e horas só ouvindo a questão pessoal, a história pessoal. Claro que é importante, o sofrimento humano é importante, é o nosso ofício, mas há um sofrimento também enorme no coletivo, né? Então, o que eu achei muito bacana é o seguinte, é um movimento que foi criado que se chama Liberte o Futuro. Já ouviu falar, Nina? Sim. Então, eu achei isso o máximo, porque é um movimento de resistência a partir da imaginação. Então, é você utilizar a imaginação como resistência e você começar a construir o novo de uma forma imaginativa. Então, assim, eu achei uma coisa muito, muito interessante, muito, muito mesmo, porque eu sou uma pessoa que tenho esperança, né? Eu tenho esperança, eu acredito em utopia, então por isso que eu quero ler o texto que eu escrevi, que está nesse livro Morte e Renascimento. Então, imaginar como um ato de resistência, eu achei muito Deixa eu bom. só complementar a sua fala, porque a gente recebeu juntas esse texto, né? E quem está muito à frente para mostrar para a comunidade internacional é a jornalista Eliane Brum. Eliane, E isso, isso. então, é um texto dela e ela traz, então, um vídeo que é uma coisa linda, né? Eu Uhum. compartilhei com várias pessoas e fiquei muito encantada também com essa frase, né, do Liberte o Futuro. Então, acho que as pessoas devem ver, e ela pede contribuições, né? Eles pedem contribuições, então acho que é muito bacana que se E veja acho isso. assim, é muito interessante para nós indianos, né, essa questão da imagem como realidade, né? Então, retira, né, de um lugar de que a imagem, o imaginar, o ter utopia é uma coisa piegas. Não, né? É um novo instrumento de trabalho. Né? Vocês, quando estão lá pensando, né, nos instrumentos de Hefestos, né, eu acho que assim, a imaginação foi, e será sempre um instrumento importantíssimo, né? de vida, de transformação. Então, posso ler meu textinho? Sim, por favor. Então, o título faz escuro, mas eu canto. Quem é da minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, leu Tiago de Mello. Você, Nina, não leu, porque não é da sua faixa etária. Não é. Mas, então, eu escrevo assim. Quando comecei a escrever esse artigo, algumas vezes veio-me a imagem de Tiago de Mello, poeta amazonense, profundamente ligado às causas socioambientais, aos direitos humanos e às questões indígenas. Ele conseguia reunir nas suas poesias a luta política e o lirismo, combinação que hoje raramente encontramos. Quem, nas décadas de 60 e 70, não dizia de forma emocionada os poemas Faz escuro, mas eu canto e os Estatutos do Homem? Tiago, atualmente, é considerado um poeta ingênuo, por ter tido uma visão utópica do mundo, por ter vivido e evocado a imagem da aurora tantas e tantas vezes, acreditando em mudanças que aconteceriam e que,
de certo fariam do Brasil um país justo, próspero, inclusivo, e que nós, brasileiros, não mais seríamos, como dizia Darcy Ribeiro, um povo até hoje em ser impedido de sê-lo. Anos se passaram e posso ler com a mesma emoção. Faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. Continuo acreditando em utopias, manifestações arquetípicas que se expressam de diversas formas em cada cultura e que potencializam os nossos anseios na construção de um destino melhor para o ser humano. As utopias nos devolvem a esperança e os sonhos coletivos que nos foram roubados. Ela também é capaz de nos tirar da resignação, do medo e da desesperança. Mais do que nunca, no Brasil de hoje, precisamos de utopias. Darcy Ribeiro, num documentário de Isa Greenspan, diz: a coisa mais importante para o Brasil é inventar o Brasil que queremos, a imaginação. Isto é, construir nossa utopia e por ela sermos movidos e unidos. Falando ainda sobre utopias, o poeta Eduardo Galeano nos lembra o direito de sonhar e nos convida. Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia para imaginar outro mundo possível? E Martin Luther King foi incansável ao repetir: eu tenho um sonho, e aí ele dizia os vários sonhos que ele tinha. Apesar das dificuldades do hoje e do amanhã, ainda tenho um sonho. Então, tem várias falas belíssimas dele, de uma força incrível, onde ele reafirma que ele continua sonhando. Se olharmos em torno, veremos que elas estão aí, as utopias, várias, fortes e pulsantes. As utopias indígenas querem de volta as suas terras e o fim do desmatamento da Amazônia. Ailton Krenak e Davi Copenhague querem adiar o fim do mundo. Greta Thunberg quer deter o aquecimento global. E você, qual a sua utopia? Então, é assim que eu vejo este mundo, este Brasil, né? E sempre tentando, como diz Darcy, né? Imaginar o Brasil que eu quero imaginar, e agora com o Liberte o Futuro, para mim foi uma coisa que já estava dentro da minha linha de pensamento, o que não significa, como diz o Dalai Lama, não adianta só oração, tem que ter oração e ação. Quer dizer, o fato de imaginar, eu acho muito bacana porque legitima a imaginação como realidade, né? Mas, assim, qualquer que seja a oportunidade que se tenha de transformar esse mundo, esse país, vamos juntos, né? Estamos juntos, que é também um bordão, eu acho, muito forte, né? Estamos juntos. Então, Ninoca, é isso que eu tinha a dizer. E achei muito interessante também um videozinho que mandaram de uma fala de Caetano Veloso, quando ele fez um comentário falando sobre o Brasil, né? Ele dizia assim, que apesar das coisas terríveis, não com essas palavras, mas apesar das coisas assim terríveis que acontecem no Brasil, que nós poderíamos aproveitar essa oportunidade, né? Você viu esse videozinho, Nina? Faz parte da divulgação ou de uma conversa que ele teve com Bial, porque tem um filme, né? Narciso em Férias. Narciso em Férias. Porque o vídeo que mais rodou foi quando ele se coloca do ponto de vista ideológico e político por conta da leitura daquele autor paraibano,
Manuel Jones, parece. Então, esse foi o que teve maior repercussão. Mas um outro trechinho dessa entrevista com o Bial é ele dizendo que o Brasil, enfim, tem uma situação, Jones, Manuel, isso, que é uma situação muito difícil do Brasil, mas que a gente poderia aproveitar essa situação e criar realidades, criar uma outra realidade. E aí ele diz assim, e criar o império do Espírito Santo. E eu fiquei assim muito, muito impactada de ver Caetano falando isso, porque, na verdade, esse é o pensamento do filósofo português Agostinho da Silva, e que ele deve ter tido contato com Agostinho. Agostinho foi uma figura incrível que merece ser conhecida. Ele foi o fundador da Universidade de Brasília, ele foi o fundador do CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, ele fundou a Universidade de Campina Grande, então, e ele tem um pensamento próprio, né? Então, assim, eu vi Caetano falando isso, e é como se ele tivesse também chegado no limite que, racionalmente, já não sei o que dizer, né? Então, só o Espírito Santo, o império do Espírito Santo, que é toda uma teoria de Agostinho sobre isso, né? De Agostinho da Silva sobre isso. Eu vou querer saber mais disso aí. Você depois vai me dar aí umas referências. Certo. Porque quando eu li, eu também fiquei impactada, principalmente porque Caetano é ateísta, né? Uhum. Então, e ele frisa muito isso, apesar de ele trazer sempre, né, as questões do candomblé nas músicas dele e tal. Então, é engraçado porque ele tem esses dois polos aí que funcionam, né? Mas eu vou querer Mas saber mais sobre isso. é uma coisa muito particular, porque no pensamento de Agostinho, quando o império do Espírito Santo, ele vai acontecer através de uma criança. Então, o imperador é uma criança. Então, tem todo um desenvolvimento a respeito do valor da criança, da importância da criança. E, então, é assim, né? Você vê que Darcy Ribeiro e tantas outras pessoas, Caetano também, quer dizer, chega um ponto que você já não pode tanto com a racionalidade. Então, vamos imaginar, né? Vamos sonhar, porque são realidades, são coisas efetivas. Muito lindo o seu texto. Querida, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar com a Ô, gente. Ninoca, eu que agradeço a vocês três pelo convite e espero que eu tenha podido dar uma pequeníssima contribuição para o projeto Efestos. Você sempre traz aprofundamentos. A gente está sempre aprendendo com você, né? Uma saudade imensa, querendo tomar um cafezinho com você, Em com um breve, biscoitinho. em breve, em breve. E quero te convidar para um evento que foi idealizado por Silvio, né, que está nos escutando. Para quem não sabe, nós três sempre participamos das entrevistas, né? Então, um que é escolhido para entrevistar fica visível e os outros dois estão ali na escuta, né? Sempre, a gente está sempre junto. E Silvio tem um projeto que ele faz que eu acho que é de uma lindeza, né? Que é o Saciarte, que é um sarau que ele faz aos domingos. De repente ele pode aí entrar aí e convidar todo mundo, Silvio. Sim, claro. O maior prazer. Domingo, amanhã, por exemplo, será o 21º Saciate. Nossa, já o 21º, que bacana. Eu ouvi você falar do sarau com Marisa. Você comentou alguma coisa do sarau? Sim. Isso. Marisa tem estado no sarau frequentemente. Então, acontece a cada domingo, Silvio? Todos os domingos, a partir das 7h30 da noite,
Eu abro a sala e às 20 horas a gente inicia as apresentações. Cada um traz o que deseja. Quando não tem um tema, né? O tema é livre, alguém traz uma música, outro traz uma poesia, outro traz um conto, outro traz uma lenda, outro traz um mito. Que legal. Sim. Muito bacana. E às vezes, alguns domingos, a gente tem um tema específico. Domingo passado o sarau tratou do flamenco. Sim. Teve apresentação de flamenco. Falamos um pouco sobre psicologia analítica e flamenco. Amanhã o tema é livre. O próximo, dia 20, é o sarau da primavera. Dia 27 vai ser um sarau especial com as músicas de Gonzaguinha, porque ele faria aniversário naquela semana. E no dia 4 de outubro, o sarau é o sarau do amigo. Do amigo? Do amigo. Sim, sim. Cada um vai trazer um amigo que é amigo de verdade para participar do sarau. E tem uma surpresa para esse amigo que compareceu ao sarau. Que bacana, Silvio. Né? Muito bonita bom. Essa proposta do sarau, muito acolhedora. Né? Isso. Então, você trouxe isso, aí eu achei que merecia Silvio entrar e falar sobre esse sarau, porque esse homem é um homem da resistência, é daquele que ninguém solta a mão de ninguém, então a gente tem que compartilhar. Poxa, Nina, muito obrigado. Então, Tereza querida, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a vocês e saudades. Em breve nos veremos presencialmente, né, Nina? Sim, com certeza. Igor pode passar a tesoura e recortar um bocado de coisa aí. Está autorizado a usar a tesoura na edição. Tereza, foi tudo muito obrigado. lindo, querida. Um beijo. Entra aí, Guinho. Obrigada, Silvia. Obrigada.